Você entregou sua vida para Jesus? Você decidiu viver para Ele? Você já foi questionado alguma vez se você está perdendo alguma coisa em tomar essa atitude? Se sim, fica comigo, e se não, se prepara, porque vão te perguntar por que você decidiu renunciar à sua vida por Cristo. Então fica comigo que eu tenho certeza que você vai entender melhor sobre essa verdade bíblica. Fala galera, meu nome é Isaac e nos próximos minutos você vai ouvir uma mensagem que vem da parte de Deus. Então para isso, se inscreva no canal, curta esse vídeo e mande para o máximo de pessoas que você conseguir. Muitas pessoas se perguntam por que eu sempre faço esse apelo, mas é pelo seguinte aspecto: pessoas precisam ouvir a mensagem da cruz. Então esse é meu objetivo, então compartilha para o máximo de pessoas que você conseguir. Se eu puder nomear essa mensagem se chama Eu Perdi a Minha Vida. Nós não perdemos a nossa vida. Eu quero partir desse pressuposto de que pessoas sempre me questionam por ver eu, um jovem de 17 anos, ministrando a palavra de Deus, e elas dizem: Isaac, você está perdendo tempo. Isaac, isso não dá futuro. Isaac, você precisa esquecer isso. Mas pessoal, como é que eu posso esquecer ou então colocar de lado a verdade mais importante de todas? A verdade absoluta das Escrituras. Como é que eu posso colocar de lado o amor incondicional de Deus? Como é que eu posso colocar de lado o que Ele fez por mim naquela cruz? Então esses são um dos motivos que me fazem nunca desistir. Entender que eu fui chamado para isso, assim como você foi. Mas eu não estou dizendo que você não deve estudar. Eu também não estou dizendo que você não deve ir para a faculdade ou se dedicar mais aos estudos, não. Eu estou dizendo que onde você foi colocado, onde Deus te plantou, você precisa florescer. Tem um texto que eu quero ler agora que está em Filipenses 1:21, que eu respondo e eu tomei para mim quando as pessoas me questionam sobre isso. Sabe o que é que diz lá? Lá fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ou então é ganho. Então Paulo está afirmando que se ele está em Cristo, ele tem a vida, e se ele morrer, isso é lucro. Então esse precisa ser o nosso objetivo, que nós entendermos que nós somos chamados por Deus e nós vamos fazer a diferença, porque nós temos a diferença dentro de nós. E esse assunto está diretamente ligado à nossa identidade em Cristo, em quem nós somos, porque muitas vezes quando nós somos questionados, quando as pessoas nos perguntam sobre isso, a gente diz: meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou perdendo a minha vida por algo passageiro? Será que eu não estou esquecendo de alguma coisa? Será que Deus me chamou para isso? Mas deixa eu te afirmar nesse momento uma verdade bíblica: não existe nada mais eterno do que a palavra de Deus. Não existe nada mais eterno do que nós entregarmos a vida por Ele. Qual maior renúncia podemos dar para o Senhor por tudo que Ele não tem feito do que nós nos entregarmos de coração a Ele? Nós nos darmos por completo ao Senhor. Eu te chamo nesse momento para uma renúncia. Eu te chamo nesse momento para você entender que você não está perdendo a sua vida, mas sim você está ganhando. Jesus sempre traz esse aspecto explícito nas Escrituras: negue-se a si mesmo, deixe o que você está fazendo, mude de vida e venha até mim. Vá e não peques mais. Sempre Ele deixa explícito: nós precisamos deixar de lado quem nós éramos e nos tornarmos quem Ele nos criou. Nós somos regenerados nele e fomos feitos novas criaturas. As pessoas não entendem porque esse amor, ele é incondicional. Como entender esse amor de Deus? Tem como entender que Ele fez por nós? Que obra grandiosa! E as pessoas se perguntam e dizem: Isaac, por que você se baseia nisso? O que foi que Cristo fez por você? Eu respondo biblicamente a partir desse versículo que está em 1 Pedro 2,9, que fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos tirou das trevas e nos levou para a maravilhosa luz. Que maravilhosa luz é esse? É o reino do seu amor. É o seu trono. Nós somos regenerados em Cristo. E como nós somos regenerados, não tem como a gente perder. Minha vida é a única coisa que eu tenho de mais preciosa. E quando eu entrego minha vida ao Senhor, quando eu digo: Senhor, habita em mim, Senhor, eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser, eu quero abrir mão do que eu quero e quero
agarrar o que o Senhor tem para mim. Eu quero esquecer o que as pessoas estão dizendo e quero acreditar no que o Senhor tem para minha vida. Eu quero dizer não o que as pessoas estão falando e quero dizer sim ao que o Senhor me criou para ser. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados respectivamente como Ele é. Nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. O Criador é bom e essa bondade, por mais de ter sido atrapalhada pela queda do homem, Jesus Cristo reconquistou naquela cruz do Calvário. Jesus Cristo nos colocou numa nova posição. Então eu não estou perdendo a minha vida. Eu estou perdendo a minha vida se eu não estiver achando nada em Cristo, se eu não estiver imergido na palavra de Deus. Eu não vejo outro caminho, é tanto que Jesus afirma piamente: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele afirma, Ele é a verdade, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo. Você foi escolhido, você foi chamado para fazer a diferença, para responder com ímpeto: eu sou filho de Deus, eu sou a imagem e semelhança. Então quando alguém te questionar e te perguntar se você está perdendo a sua juventude, você está perdendo a sua vida, você está perdendo algo, você afirma: eu estou ganhando, eu nunca estive tão bem, eu nunca estive tão encontrado. Perdido é quem está no mundo, perdido é quem não sabe onde está, que passa noites e noites usando drogas, usando bebidas alcoólicas e muitas vezes frustrando os pais. A mãe passa a noite orando, e pode ser você que está assistindo esse vídeo. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para fazer a diferença no seu meio. Em vez de você estar sendo dominado por essas coisas, Deus te chamou para você dominar. Desde o princípio, Deus chamou o homem para dominar, não para ser dominado. Qualquer coisa na nossa vida que estiver dominando, isso é idolatria. Hoje, eu vejo muito dificilmente as pessoas fazendo ídolos como antigamente, um bezerro de ouro, alguma coisa do tipo. Mas hoje os ídolos são internos no nosso coração. Você sabia que o amor à sua vida pode ser um tipo de idolatria? Você não abrir mão da sua vida para fazer o que Deus te chamou, isso é idolatria a si mesmo. E você idolatrar algo que é tão passageiro, como fala em Salmos, que a nossa vida é como um vento que passa. É tão simples, um toque, um acidente, uma coisa que possa acontecer, um engasgo, você pode perder a sua vida, infelizmente. Eu também. Mas o único caminho, a única verdade e vida é através de Jesus. Com o eterno amor que estava presente em Jesus, de renunciar-se a si mesmo e tomar uma atitude corpórea de homem e se tornar, mesmo sendo Deus, se tornar pecado em nosso lugar, se fazer escravo para nos tornar livres. E é por isso que eu perdi a minha juventude, eu perdi para o mundo, eu perdi para as pessoas que não querem nada com Deus, eu perdi a minha juventude para me elevar ao que eu quero, mas fazer a vontade dEle. Eu te falo que eu não sou alienado, eu também te falo que eu não sou preso a nada. Vamos lá, eu tenho a oportunidade de usar drogas, de beber alguma coisa e ficar embriagado, de fazer coisas que não agradam a Deus. E eu escolho não fazê-las. Eu escolho não fazê-las. A oportunidade vem até mim e eu escolho não fazer. Quem tem controle? Quem toda hora está praticando isso? Quem não consegue passar um dia sem usar algum entorpecente? Quem não consegue passar uma semana sem ter relações sexuais ilícitas? Ou quem consegue vencer isso? A dominação, Deus não está impondo nada, mas Ele está me dando o caminho para me seguir. Da mesma forma que acontece com você. Às vezes eu posso parecer que eu estou querendo confrontar, ou então que eu estou querendo ser o exemplo, mas não. O nosso exemplo, ele é Cristo. O confronto no Evangelho, ele é inevitável. O Evangelho, um dos significados principais, além de ser as boas novas, é você renunciar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz. Eu te convido nesse momento para você responder essas pessoas com amor, mas também com as Escrituras.
e afirmar que você não está perdendo a sua vida, mas que você está ganhando por algo precioso, eterno e que dura para sempre, que é a presença do Senhor. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Compartilha para o máximo de pessoas que você conseguir. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Fica com Deus.